Fala pessoal, tudo bem? Renan Baja aqui, coordenador de produtos da Nutron Cargill. O objetivo do giro de especialidades de hoje eu vim falar para vocês tudo que eu sei a respeito de proteína, em especial proteína bypass, proteína não degradável no rumen, e também de elucidar, abrir um pouco mais do que se trata o SoyPass, que é o nosso ingrediente de escolha dentro da Cargill Nutron como uma fonte de PNDR, como uma fonte de bypass. Eu dividi aqui para ficar de uma maneira boa da gente entender a respeito do produto e de proteína praticamente em 3 momentos. Primeiro, eu trazer para vocês a respeito da característica do produto, depois entender quais são as oportunidades de eu trabalhar com mais bypass na dieta, sobretudo porque o SoyPass se trata de uma excelente escolha, e por fim, existem outras fontes de bypass no mercado e trazer também de uma maneira clara, objetiva, a comparação porque o SoyPass pode ser sim a melhor escolha quando a gente pensa em alimentar vacas leiteiras. A característica do SoyPass, de como ele é produzido, é simples, pessoal. Ele é produzido a partir do farelo de soja 46 da Cargill. Basicamente o que a gente tem na entrada da indústria, o farelo de soja 46, que ele passa por um processo com 2 tratamentos, o tratamento térmico somado ao tratamento químico. O tratamento térmico, conhecido já em nutrição, uma das maneiras como a gente aumenta PNDR, ou a fração bypass, normalmente dos produtos. Só que aqui a gente tem 2 tratamentos combinados. O tratamento químico nos é fornecido pela Borregaard e Lignotech, onde a Cargill tem uma parceria de exclusividade no Brasil, e essa tecnologia confere ao final do SoyPass um poder bypass maior, um poder PNDR maior. A gente vai entender já à frente de qual que é o tamanho desse poder. Quando se fala de qual que na verdade é o diferencial do SoyPass em relação ao farelo de soja, essa figura aqui vai ficar muito simples da gente entender. Ambos os ingredientes têm um valor de proteína bruta. Em média, farelo de soja 45%, SoyPass no mínimo 47% de proteína bruta. Isso em nível de garantia, certo, pessoal? Proteína bruta, a gente pode dividir ela em PDR, proteína degradável no rumen, PNDR, proteína não degradável no rumen, ou proteína bypass. É a proteína que vai realmente direto para o intestino, ou seja, vai preservar o perfil de aminoácido inicial, porque foge da fermentação ruminal, e lá no intestino, tendo boa digestibilidade, acaba sendo absorvida. E qual que é a diferença então entre ambas? Basicamente isso aqui. Farelo de soja a gente tem 70% de PDR, 30% de bypass. SoyPass a gente tem praticamente o inverso disso, pessoal. Em torno de 40% PDR e de no mínimo 60% de proteína não degradável no rumen. E isso vai ser fundamental principalmente para a entrega de proteína metabolizável. A gente vai entender já à frente do que se trata ela. Mas uma fração maior de PNDR ou de proteína bypass contribui aqui também para uma entrega maior de proteína metabolizável. Proteína metabolizável, pessoal, como a gente acabou de ver, é o que de fato é necessário para o animal. Proteína metabolizável é o que vai fornecer os aminoácidos para a necessidade de, por exemplo, de manutenção, para a produção de leite, para a produção, por exemplo, de proteína do leite. E como que ela é formada? Pela soma da proteína bypass, ou a PNDR, mais a soma da proteína microbiana. A proteína microbiana é a que participa com maior proporção na conta final da proteína metabolizável. Mas a proteína bypass, a gente vai ver logo à frente, ela é fundamental principalmente quando a gente se fala de vacas de maiores produtividades. O fato é, a grande característica do SoyPass é fornecer 60% por esse canal aqui bypass e com isso fornecer mais proteína metabolizável para os animais. Se tratando de número, o que a gente está falando aqui? Acabamos de ver que 60% do SoyPass é bypass ou PNDR e o SoyPass fornece aproximadamente 55% a mais de proteína metabolizável. Vamos entender agora um pouco o porquê faz sentido trabalhar com SoyPass na alimentação de vacas de leite e entender também por que o SoyPass acaba sendo também uma excelente escolha quando se fala de fontes de proteína bypass na alimentação de vacas de leite. Primeiro, oportunidades de usar.
Eu pontuei aqui de uma maneira bem simples 5 razões do porquê utilizar soypass para minhas vacas de leite. O primeiro, mais leite. Vacas com maior produtividade demandam mais proteína metabolizável. O segundo, aminoácido. O perfil de aminoácidos, a gente vai entender um pouco disso. O perfil de aminoácidos que o soypass oferece faz todo sentido na alimentação de vacas de leite, principalmente, sobretudo aqui no Brasil. Diferenciação, pessoal. O produto está em paralelo à direção da produtividade das fazendas. A gente vai entender, na verdade, do que se trata isso. Soypass também pode ser uma excelente oportunidade para você otimizar custo de alimentação. Eu estou falando aqui principalmente de melhorar o uso da eficiência de nitrogênio na propriedade, na fábrica, enfim, de utilizar melhor os recursos que eu tenho para alimentação. E por último, falando financeiramente ou econômico aqui, a importância do ROI, o retorno sobre investimento. Quando a gente avalia a robustez científica que a gente tem com o soypass, faz muito sentido do ponto de vista econômico trabalhar com soypass na alimentação. O primeiro motivo aqui, pessoal, mais leite. É importante entender, e a gente entende facilmente aqui nesse gráfico, fácil de descrever, que é à medida que o animal tem uma necessidade de consumo maior de proteína metabolizável, a participação do alimento, principalmente da fração bypass, nessa proteína metabolizável final, ela acaba sendo maior. Basicamente é o seguinte, à medida que mais proteína metabolizável o animal precisa, as frações, a proteína microbiana, somada a PNDR, a fração PNDR passa a ter uma importância maior. O que eu quero dizer aqui é simples. O rumen é o começo. Nós, como nutricionistas, temos que entender muito sobre o rumen e sobre o funcionamento para maximizar a produção da proteína microbiana. Essa, sem dúvida, é a nossa prioridade. Mas é importante a gente entender que o rumen não atende 100% da necessidade da proteína metabolizável dos animais, sobretudo à medida que você começa a ter vacas de alto desempenho. Lembra, muitas vezes esse alto desempenho aqui, eu posso olhar não só como um rebanho de alta produtividade, mas eu posso olhar, por exemplo, em um momento dentro do meu rebanho, onde a necessidade é de régua alta. Por exemplo, um momento do pós-parto, um momento do início de lactação, onde invariavelmente, muitas vezes a gente acaba realmente tendo um animal naquele momento tendo alta necessidade, ou sendo um animal de alto desempenho. Segundo, quando se trata de fornecer mais aminoácidos, ou melhor, quando se trata de fornecer mais bypass e, consequentemente, mais proteína metabolizável, o ponto aqui é, soypass é extremamente vantajoso quando a gente faz a conta realmente do quanto de PNDR é fornecido por um animal. Está aqui o racional da conta, você pode atualizar de acordo com o preço do produto na sua região, mas normalmente esse percentual aqui de 40% mais vantajoso, ele praticamente vai se manter. Vamos entender o racional da conta aqui. O soypass, sempre o nível de garantia é 47%. Farelo de soja, você vai ter uma pequena variabilidade aqui, mas eu considerei em torno de 45%. 1 kg de ambos, eu estou falando que com soypass eu tenho 470 gramas de proteína, com 1 kg de farelo de soja eu tenho 450 gramas de proteína. Considerando 60% de bypass, eu tenho em 1 kg de soypass 282 gramas de proteína, bypass. Com farelo de soja, eu tenho 135 gramas de proteína, bypass. Se eu buscar o preço das regiões, aqui eu apliquei 2.500 a soypass, 2.000 de farelo de soja, eu cheguei à conta do quanto custa, dividindo o preço pelas gramas aqui, que seria o quanto tem em 1 kg de produto, eu cheguei ao quanto custaria o quilo do bypass, ou o quilo do PNDR. O soypass custaria em torno de R$ 8,86 o quilo, frente a R$ 14,81 o quilo do bypass com farelo de soja. O fato é, em resumo, quando se trata de fornecer mais bypass na alimentação dos animais, a melhor escolha, sem dúvida, comparada a farelo de soja, é o soypass.
pelo menos aqui em torno de 40% mais barato na escolha do fornecimento do PNDR. Aqui, pessoal, analisando de uma maneira mais profunda ainda o tópico aminoácido, a gente está vendo o score de aminoácido de diferentes fontes proteicas em relação à proteína do leite, em especial a caseína. Primeiro ponto que você, vai chamar atenção aqui é, imaginamos que caseína é base 100, proteína microbiana tem um perfil de aminoácidos muito próximo realmente à caseína ou, consequentemente, à necessidade dos animais. É uma excelente fonte realmente proteica para o animal. E quando se fala aquilo que é possível trabalhar aqui no Brasil, né, descartando os materiais aqui de origem animal, a gente vai ver algumas características. Em especial aquilo que vem do milho, né, ou enfim de cereais, a gente vai ver que DDGS é pobre em histidina, mas fornece muito bem ou tem uma similaridade boa em fornecer mais metionina, assim como por exemplo o resíduo de cervejaria, que também tem uma capacidade de fornecer mais metionina na alimentação. De fato e não é novidade, ingredientes com origem de milho têm a propriedade realmente de fornecer mais metionina. O ponto interessante vejamos farelo de soja, tem uma capacidade de fornecer esse aminoácido aqui, histidina, com um potencial maior, com uma similaridade próxima, por exemplo, à proteína microbiana. E aí, vamos ao racional por que histidina, talvez aqui realmente faça sentido ser alimentado na alimentação das vacas, de uma maneira bem objetiva. Primeiro, na atualização do NACIM 2021, a gente viu a ordem, quando se fala de resposta em síntese de proteína do leite, a ordem dos aminoácidos invertendo. No passado a gente tinha um peso maior para lisina e histidina vinha como terceiro. Agora a gente vê aqui no slot, né, na escada realmente como metionina ainda sendo muito importante, mas o segundo aminoácido aqui com maior participação nessa síntese sendo histidina, ou seja, fundamental quando se fala de síntese de proteína de leite. E quando a gente olha para os aminoácidos, na verdade para a meta-análise da alimentação isolada dos aminoácidos, a gente tem ambas aqui. A meta-análise a respeito de metionina e de histidina, essa solta ou publicada aqui recentemente em julho de 2023. O que a gente pode deduzir, ou na verdade o que a ciência tem de conhecimento até agora? Metionina protegida, quando adicionada à alimentação das vacas de leite, tem-se realmente uma forte evidência de que é positivo para melhorar sólidos do leite, gordura e proteína, teor e produção. Histidina positiva para melhorar teor e produção de proteína no leite. Agora, quando se fala de volume de produção, histidina é positiva em quase 900 ml de aumento de leite quando adicionado à alimentação, enquanto metionina não respondeu. A meta-análise mostra uma tendência, ou seja, não uma diferença estatística, mas uma tendência de que quando a gente adiciona metionina na dieta, existe uma tendência à melhora de leite. Perfeito? E quando a gente ouve, principalmente muitos pesquisadores aqui no Brasil, e também avalia muito das expectativas de respostas que a gente tem quando adiciona metionina na dieta dos animais, parece que o consenso é um pouco do quê? Que existe melhora, mas normalmente essa melhora é aquém da expectativa quando a gente melhora de produção de leite quando a gente adiciona metionina na dieta. Perfeito? O que eu estou chamando a atenção aqui, ou realmente dando destaque, é o quanto a histidina parece ser fundamental na alimentação dos animais e fontes que têm origem de farelo de soja têm a característica de fornecer mais histidina para os animais. Perfeito? Avançando aqui para o terceiro ponto, e entendendo por que o SoyPES é uma excelente escolha quando a gente fala de capacidade de diferenciação, pessoal, o fato é o seguinte, a gente viu que com a evolução da produtividade, a proteína BiPES é fundamental na alimentação dos animais. E o fato esses aqui são dados internos da Nutron, da inteligência de mercado, avaliando a evolução do que aconteceu com a cadeia de produção de leite dos últimos 10 anos. Nos últimos 10 anos a gente tem 31% a menos vacas ordenhadas a nível nacional, uma produção total absoluta de leite que aumentou em torno de 10% e uma produtividade animal que melhorou em mais de 60%. Quando a gente olha
Claro, o nível final ainda dessa produtividade tem muito ainda para caminhar. Mas o fato é o seguinte, existe uma clara tendência de que as fazendas de leite estão melhorando a produtividade. O fato é, a gente existe ou está criando ainda mais a necessidade da gente alimentar de uma maneira precisa essas vacas, porque existe mérito de produção maior e uma das necessidades para suportar esse nível de produção maior, de fato, é a capacidade realmente da gente diferenciar a alimentação, fornecendo mais proteína bypass através do soy pass. O quarto ponto aqui que eu trago é a possibilidade de otimizar, seja para a fábrica ou também a gente pode derivar esse pensamento para o uso eficiente do nitrogênio. E vamos aqui para uma simulação, na verdade para duas simulações para ficar mais claro para a gente comparar. A coluna mais à direita aqui é uma ração formulada com soy pass, ao meio sem soy pass, sem fonte de nitrogênio não proteico, sem ureia. À esquerda, uma ração somente com fonte de nitrogênio não proteico, sem o uso do soy pass. A comparação aqui é o seguinte, quando se trata em fornecer uma ração para os meus animais com mais proteína metabolizável, ou melhor, na melhor eficiência de proteína metabolizável, qual que é a melhor escolha? Nesse ponto de vista, a coluna direita a gente está fornecendo 128 gramas de proteína metabolizável, frente a 126 aproximadamente, frente a 121 aqui é mais à esquerda. E quando nós fazemos o ajuste de quanto custa 1 kg de proteína metabolizável de cada ração formulada, a melhor opção, ou melhor, a escolha mais eficiente em fornecer proteína metabolizável é uma combinação aqui, onde eu adiciono farelo de soja soy pass e, consequentemente, ainda consigo um balanço adequado dessa ração, trazendo um pouco de nitrogênio não proteico para dentro dessa formulação, mantendo uma função ruminal eficiente e, ao mesmo tempo, também entregando uma proteína bypass adequada para o animal e, consequentemente, mais proteína metabolizável. E um último ponto, o porquê soy pass é uma excelente escolha, pessoal, é a respeito do ROI. Isso aqui é um indicador financeiro, se trata de retorno sobre investimento. Aí é uma conta muito simples de fazer. O soy pass tem um excelente ROI. A gente vai entender, na verdade, de qual é o valor dele mais à frente, de acordo com alguns trabalhos. Mas a conta do ROI é uma conta simples. É a conta da receita menos o investimento ou o custo dividido por custo. E basicamente o consenso do mercado é: se você tem um ROI acima de 100%, isso é positivo. Faz sentido eu trazer esse investimento para o meu negócio. E se ele ficar abaixo de 100%, normalmente talvez não faça sentido você correr o risco de trazer esse investimento para o seu negócio. Quando se trata do soy pass em específico, né? Essa aqui é uma das contas baseadas em um dos trabalhos que a gente realizou com o soy pass em Santa Catarina, onde gerou uma receita de R$ 1.200, onde o investimento na lactação de soy pass foi de R$ 92, ou seja, o ROI na lactação desses animais trabalhando com soy pass foi de 1.200%. Pessoal, o valor investido com soy pass vaca dia foi R$ 92. O que aconteceu aqui foi aproximadamente, nesse trabalho, 120 dias de uso do produto, substituindo farelo de soja 100% por soy pass. E aqui gerou um incremento nesse trabalho de 600 quilos de leite a mais na lactação. O restante é a conta financeira. 600 quilos de leite a mais, eu gerei uma receita de 1.200. E aqui está a conta apresentada do ROI. Agora, vamos entender o seguinte: o porquê a escolha do soy pass é interessante quando se trata de fornecer mais bypass na alimentação dos animais. E por 3 motivos. O primeiro dele, validação. O segundo, a gente já viu um pouco a respeito do perfil de aminoácidos adequados que a gente fornece para os animais.
E o último, e não menos importante, o quanto a gente, quando você fala de produtos com a mesma característica que derivam de farelo de soja, o quanto o SoyPass se diferencia na capacidade de fornecer mais bypass, de fornecer mais PNDR. Validação. Aqui tem o timeline de todos os trabalhos até então que a gente tem com o uso especificamente do SoyPass, não produtos similares, e sim o SoyPass Cargill. Temos trabalhos de 2015 até o mais recente aqui em 2022, realizados, enfim, com os mais diversos parâmetros ou técnicos. Esse trabalho de 2015 é um trabalho que teve em comparação milho moído e milho floculado, onde a entrada do SoyPass na situação de milho moído teve um aumento de 2,3 litros de leite de diferença. Isso aqui é ambiente confinado. O SoyPass tem validação para aumento de ócitos viáveis num trabalho feito na Embrapa, na Universidade Federal Fluminense. Tem uma validação em reduzir nitrogênio ureico do leite, um trabalho feito com a Embrapa e a UFMG em 2016. E isso aqui, mais interessante, melhorando muito a eficiência de uso do nitrogênio dos animais. Esse trabalho aqui, em 2017, mostrou que vacas Jerseys alimentadas em pastagens tropicais com substituição de 100% do farelo de soja por SoyPass aumentaram 1,96 kg de leite. Esse aqui já feito em confinamento em Goiás, a substituição de 42% de farelo de soja por SoyPass melhorou em 1,4 litros de leite e ainda reduziu em 10% o nitrogênio ureico do leite. E esse último trabalho aqui, também na situação de alimentação de vaca Jersey, em pastagem tropical, SoyPass era um dos tratamentos, BST era um dos tratamentos, e a combinação de ambos era um terceiro tratamento. Quando se usou somente SoyPass, o resultado foi de um aumento de 3,4 litros de leite, o equivalente ao tratamento com BST. E quando combinou BST e SoyPass, o aumento de leite foi de 4,5 litros de leite dos animais. Ainda assim, pegando esse trabalho de 2017 com o Jersey como referência, é importante e interessante mostrar para vocês o desenvolvimento da curva de produção dos animais e um pouco do que foi feito desse trabalho para entender o quanto é interessante a interferência do SoyPass na produtividade das vacas. A alimentação do SoyPass foi do dia 5, praticamente, da primeira semana, aliás, dos primeiros 7 dias, até a 12ª semana. Essa curva em verde aqui são os animais alimentados com SoyPass. Essa segunda curva são animais alimentados com essa fonte, era uma ração 20% com farelo de soja. E essa terceira curva mais abaixo aqui era uma ração 14% sem nada de farelo de soja. Até essa marcação aqui, a gente tinha alimentação dos animais com tratamentos. Aqui adiante, todos os grupos de animais foram alimentados com a mesma dieta ou com o mesmo nível de concentrado. O que a gente percebe aqui? Que, primeiro, enquanto se trabalhou com SoyPass, no período experimental se teve uma diferença de produtividade que foi de 1,9 litro de leite, e quando se parou os tratamentos e os animais entraram dentro do mesmo ambiente de alimentação, ainda assim as vacas tiveram um efeito residual que durante toda a curva de produção aqui foi de aproximadamente 370 kg de leite a mais. Quando se fala do segundo tópico, por que SoyPass é uma excelente escolha na alimentação dos animais, pessoal, a gente sabe que existem outras fontes de bypass que também derivam de farelo de soja, ou seja, produtos com a mesma origem. Mas a gente entende sim que o SoyPass acaba sendo uma melhor escolha, principalmente por conta do percentual de PNDR, o total de aminoácidos digestíveis que a gente oferece realmente para os animais e o total de histidina realmente digestível que chega para a vaca. Vejamos algumas comparações, pegando o farelo de soja extrusado aqui, por exemplo, como comparação. Em média, farelo de soja extrusado na base ele tem em torno de 40% a 41%. Lembramos que farelo de soja ou SoyPass trabalha com 47%. Se nós temos aqui 60% dessa proteína sendo bypass, em 1 kg de SoyPass nós temos 32% de PNDR. Enquanto em 1 kg de extrusado, considerando 45, a gente tem algo em torno de 21.
Ou seja, quando se fala do total DDAA, enfim, realmente de aminoácidos digestíveis que o animal tem, a gente tem um índice aqui de 149 para o soypass, frente a 97, por exemplo, a um farelo de soja extrusado. Quando se trata realmente do que importa, dos níveis de aminoácido, em especial desse aqui que eu comentei como sendo um dos fundamentais, histidina, a gente vê que realmente que a entrega do soypass por quilo é realmente muito superior. Além de esse indicador aqui, Baral, é um indicador que, em resumo, ele sinaliza para a gente o quanto de ácidos graxos bioativos há dentro do rumen, que podem atrapalhar a fermentação ruminal. Como o soypass é produzido a partir do farelo de soja 46 da Cargill, o extrato etéreo realmente desse material é baixo. Você não está carreando gordura livre para o ambiente ruminal. Diferente de, por exemplo, muitas vezes um farelo de soja extrusado que acaba sendo um material com extrato etéreo maior, ou seja, com mais gordura livre, e essa gordura sendo livre, ela acaba tendo esse índice aqui, esses principais ácidos graxos bioativos no rumen maior e que acabam sim tendo interferência na fermentação ruminal, na sincronicidade de fermentação ruminal, na digestibilidade de fibra, na produção total de AGVs a nível de rumen. Ou seja, no resumo soypass você está levando uma fonte de bypass por quilo maior, um nível de aminoácidos digestíveis totais maior, sem levar um problema, sem levar um desafio de ambiente ruminal, por conta desses ácidos graxos livres, por exemplo, que num farelo de soja você teria. E quando se trata de produtos de origem distinta, pegamos aqui DDGS e algumas das suas variações, como o DDGS 40. Hoje são amplamente utilizados aí no mercado de nutrição para alimentar vacas leiteiras, e cada vez mais a gente vê crescente realmente a demanda e a utilização desses produtos. E o ponto aqui realmente trazer a comparação do soypass para a gente entender realmente qual que é o diferencial do soypass frente a esses dois ingredientes. Ou pegando aqui melhor, DDGS como comparação. Lembramos novamente 47% na matéria natural, o nível de proteína bruta do soypass, frente a em torno de 28, 29% o DDGS. Existem algumas variações dependendo do fornecedor, mas em média fica em torno disso. Olhando o valor de bypass, de fato o DDGS tem uma entrega de bypass significativa, importante. Quando nós olhamos em 1 kg do produto, o soypass é superior e entrega mais PNDR, ou melhor, mais bypass em 1 kg do produto, só que o que é distinto de verdade é essa entrega de qual aminoácido realmente está sendo fornecido. Em especial aqui, sendo fornecido muito mais histidina. Como a gente olhou há pouco na revisão da meta-análise, um aminoácido fundamental quando a gente trata de escala, de volume de produção. Olhando ainda outros dois marcadores aqui, o total de aminoácidos digestíveis, somado também ao Baral, que é um indicador aí de bioatividade, né, ou de risco à fermentação ruminal, a gente vê também que são duas entregas aqui com diferenciais positivos para o soypass. Por fim, lembramos o seguinte: para que você tenha talvez sucesso com o uso do soypass na alimentação dos animais, é importante você observar fatores não nutricionais que podem interferir na produtividade e, consequentemente, no resultado que você tenha com o uso do soypass dentro da fazenda. O primeiro, produtividade. Vacas com menor produção, PNDR tem baixa resposta. Da mesma forma que a gente viu para onde seria interessante você trabalhar com soypass, que são vacas de maior produtividade, você pode ter uma limitação do quanto seria a expectativa de desempenho se você tiver realmente um rebanho ou um lote aí de mais baixa produção. Dias em leite, assim como não só para soypass e talvez para vários outros ingredientes, a expectativa de resposta do soypass ela é proporcional ao DEL. Quanto mais cedo, ou à medida que o pós-parto imediato praticamente inicia, ou até mesmo no pré-parto, maior vai ser a entrega de resultado com a entrada do soypass na alimentação dos animais. Transição. É importante destacar aqui o seguinte: vacas não preparadas adequadamente para o desempenho, elas não vão desempenhar.
Tá? Se você tiver realmente um problema com pré, pós-parto, relacionado realmente onde essas vacas não têm uma característica de saúde adequada realmente para iniciar uma boa lactação, você não vai ter realmente uma capacidade e um horizonte de produtividade sendo ampliado somente com o uso do soy pass. E aí outros dois pontos, um deles aqui, sazonalidade. Existem variações de calcígnios ao longo dos dias e meses. O que eu quero discutir aqui é, por exemplo, às vezes você tem realmente uma situação ou da porteira para dentro, um ambiente na fazenda onde você tem uma limitação de conforto, uma limitação de ambiência, uma limitação de espaço que pode estar interferindo e pode ser talvez o freio de mão que seja prioridade você trabalhar dentro da propriedade. E com isso não necessariamente só melhorando o perfil da dieta, você vai conseguir alcançar uma produtividade maior. Então é importante ter essa visão 360 realmente para entender qual que é a prioridade para ser trabalhado dentro da sua fazenda. Por fim, saúde pode limitar também. Animais com CCS alto, se você vem realmente com desafio de desordens metabólicas, consequentemente afetando o pós-parto, problemas reprodutivos, enfim, doenças, realmente você está tendo uma condição onde muito dos nutrientes que estão sendo alimentados para os animais estão sendo desviados para resolver problema. E aí não necessariamente você vai conseguir alcançar a maior produtividade. Alguns fatores nutricionais que eu teria cuidado em trabalhar com soy pass na dieta seriam o nível de energia. O fato é, vaca sobre pastagem, um volumoso de baixíssima qualidade, lembra, energia muitas vezes é o nutriente número 1 de deficiência dentro das fazendas. Aí não é interessante eu trabalhar como soy pass, apesar do animal ter essa capacidade de tornar aminoácidos uma fonte de energia, não é uma escolha interessante eu fornecer soy pass como fonte de energia. Realmente a gente está pensando aqui que existe uma oportunidade de otimizar a dieta, inclusive otimizar de uma maneira muito mais barata. Baixo nitrogênio ureico do leite, ou melhor, você está fornecendo pouco PDR, pouca fonte de nitrogênio não proteico, pouca capacidade de produção de proteína microbiana para esses animais. Então entenda o seguinte, é importante maximizar o rumen e a fermentação ruminal. Pastagem de alta qualidade pode interferir no resultado com o soy pass. O que é pastagem de alta qualidade? Pastagens principalmente do sul, pastagens de inverno. Azevém sobretudo. Vacas em terço médio a final de lactação, com médio, baixo mérito genético, pouca capacidade de resposta vão ter com relação à entrada do soy pass na alimentação. E se você já usa um bypass, por exemplo, se você já está trabalhando com DDGS e você vai incluir soy pass na dieta, faz sentido. Existe expectativa de sinergia com trabalho realmente de soy pass e DDGS na alimentação. O cuidado aqui é você gerar uma fração bypass e consequentemente gerar uma privação de PDR, ou melhor, uma privação de fonte de nitrogênio a nível ruminal, e com isso você diminuir a capacidade de fermentação de rumen, que acaba sendo o segundo ponto aqui. Então o cuidado é, se você já usa um bypass, entenda o perfil da dieta para a entrada do soy pass, para que você não limite a produção de proteína microbiana. Perfeito? Pessoal, isso é tudo que a gente tem a respeito de soy pass, das características do produto, funcionalidade e benefício. Se tiver dúvida, adiciona nos comentários aqui ou procure alguém aqui do time técnico da Nutron que possa esclarecer qualquer outra dúvida. Um abraço, até a próxima, hein?